bem, meus amigos? Ézio, bom, já faz 8 dias que tenho sentido uma sensação estranha em meu corpo como nunca senti antes. É como se estivesse com febre sem ter febre, corpo muito fraco, moleza, às vezes dormência nos braços, mãos e pés. Parece pressão, mas minha pressão é 12/8. Tomei um remédio para a pressão, melhorou um pouco, mas voltou tudo novamente. Achei que poderia ser Covid, mas não tive nenhum outro sintoma e o médico descartou. Sou asmático e faço uso do Alenia 12400 desde 2 de abril de 2020. Será algum efeito colateral? Outro detalhe, em 8 de agosto iniciei o tratamento com o remédio natural Asmazol. Será que pode ter dado conflito nos dois medicamentos? Asmazol eu não conheço. Não sei se o Daniel pode dar uma checada aí, porque é um nome comercial, entendeu, Ézio? O médico, ele é obrigado a saber do nome científico. Para nome comercial, você tem vários, né? A gente até grava os principais, mas o científico nós somos obrigados. O nome comercial é igual você pegar uma palha de aço, aí você tem Bombril, tem a Solan, tem vários outros tipos de palhas de aço. E a mesma coisa com remédio. Então tem que saber qual seria o tipo de remédio. Não sei se o Daniel chega e consegue ver para mim. Agora, a asma, a própria condição clínica da asma causa cansaço mesmo, né? E é importante você medir a saturação de oxigênio do seu organismo para saber se ela está adequada e também fazer a sua consulta periódica no seu médico assistente para que ele possa então entender adequadamente qual seria a condição clínica do seu pulmão. Tá? Asmazol é um suplemento vitamínico natural, usado nos Estados Unidos e Costa Rica contra problemas respiratórios, principalmente asma e bronquite. Mas não diz qual é aqui. Extrato de Dixonia celoiana, Huck. É um produto que não é produzido aqui no Brasil, pelo que eu estou lendo aqui, né? Tá? Então não tem essa produção, não é autorizada aqui pela Anvisa, mas se existe indicação do médico, mesmo produtos importados, não tem problema de serem recebidos aqui no Brasil. Mas tá bom, deixa eu então, volta lá, Daniel. Então o que acontece? Tem que ver se realmente não seria algum problema relacionado à asma. É importante que você repita a prova de função pulmonar, veja como é que ela está, se você ainda está com quadro de broncoespasmo, e se esse quadro de broncoespasmo está causando algum tipo de problema. A questão também se não existe mais algum outro problema de saúde, né? Porque não é só a falta de ar que causaria isso, mas vários outros problemas hormonais, até a própria anemia pode deixar o paciente um pouco cansado, problemas neurológicos, por assim dizer, problemas infecciosos. Eu me lembro que quando um dos primeiros pacientes meus, na minha trajetória profissional, isso lá no tempo do João Bolinha, né? A gente começou a atender e a única queixa que ele tinha era cansaço. Eu estou dando só um exemplo, não quero dizer que seja o seu problema, tá, Ézio? Pelo amor de Deus. É só um exemplo para ilustrar como medicina é difícil. A única queixa que ele tinha é cansaço, desânimo, sensação ruim, você media a temperatura dele vinha normal, os sinais vitais normais, pressão, tudo normal. Aí eu fiz então assim, na dúvida, né? Eu vou pedir um check-up para ele, pedi alguns exames de sangue, pedi um exame de urina e tal. E para minha surpresa, veio infecção urinária. E nós iniciamos então o tratamento para infecção urinária e melhorou tudo. E era um processo de infecção urinária, sem sinais, sem sintomas, ele não tinha ardência urinar, dor a urinar, não acordava à noite várias vezes para urinar, mas tinha uma infecção urinária subclínica, sem manifestação clínica adequada. E nós então iniciamos um antibiótico para ele e ele, por assim dizer, melhorou do quadro clínico. Então, Ézio, o que a gente precisa fazer nesse caso é que você procure um clínico geral realmente e faça os chamados diagnósticos diferenciais. É difícil dizer se é o remédio, o Alenia está causando isso ou não, porque o corpo da gente é muito complexo e a gente realmente precisa de uma consulta muito robusta, né, com muitas informações, para que a gente possa então ter um diagnóstico mais preciso. Ou seja, os diagnósticos diferenciais são muito importantes. Um clínico geral vai saber definir se é a doença A, se é a doença B, se é a doença C, se é a doença D, se é a doença E. É assim que você consegue fazer diagnóstico de doença, tá bom? E a partir dali então ele vai pensar nos mais vários tipos de doenças e então chegar no diagnóstico adequado. Tá bom? Um abraço, Ézio. Obrigado.